A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui hoje para mais uma aula, a lição número 10 desse primeiro semestre de 2023. A lição número 10, irmãos, o título dessa lição é O Avivamento na Vida Pessoal. Irmãos, antes de entrar aqui na lição, eu queria avisar a todos vocês, tem alguns irmãos me perguntando para mim sobre a rádio, que eu estava com um programa de rádio. Eu estou vai para 2 meses que nós paramos com o programa, irmãos, por algumas coisas técnicas que estão sendo corrigidas na rádio. Mas logo, logo nós vamos estar retornando com a programação na rádio El Shaddai Vida, com o programa Semeando a Palavra de Deus. Tudo indica, se assim Deus quiser, irmãos, nós iremos retornar às nossas programações no primeiro sábado, né? Dia 1º de abril, irmãos. Não é dia da mentira, tá? Que não existe isso para crente. Mas vai ser no dia 1º de abril, amém? Às 9 da manhã, às 10 da manhã, a programação. Espero vocês lá, você se programe, marque na sua agenda. Nós estaremos retornando com a programação na Rádio Shaddai Vida, que está passando por algumas reformas na questão técnica, amém? E vamos estar retornando para o nosso programa. É uma hora de programa abençoado, com louvores abençoados e com palavras bíblicas. Agora, irmão, na lição número 10, o avivamento na vida pessoal, nós vamos ter o texto áureo, que é Salmo 63, verso 3 ao 4, que diz: Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A verdade prática diz: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. O texto base da lição de hoje se encontra em Salmo 63, do verso 1 ao 8. Entrando aqui, irmãos, na introdução da lição, dessa lição número 10, nessa lição nós vamos estudar sobre o avivamento na vida pessoal, né? Queria aqui perguntar para você se você lembra o dia que Deus se revelou a você, o dia que o Espírito Santo de Deus te resgatou do poder do pecado, do poder do maligno e te fez uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Esse dia ao qual você teve conhecimento da graça de Deus, esse dia ao qual Cristo trouxe a vida de volta para você que estava morto, esse dia foi um avivamento na tua vida. Porque se você realmente teve esse encontro com Cristo, a sua vida mudou, as suas atitudes mudam, Deus transforma você. Nós não viramos perfeitos nem santos, que nunca mais pecamos, mas nós, irmãos, nos tornamos pecadores que reconhecemos a Cristo. E nós a cada dia passamos a lutar com nós mesmos para procurar sempre melhorar. E a maior evidência que nascemos de novo não é nós ir no culto 3 vezes por semana, regularmente. A maior evidência é a mudança de caráter, é a transformação das nossas vidas pelo poder de Deus, ao qual Ele derramou sobre nossas vidas, ao qual Ele nos resgatou, quando nós tivemos a revelação de Cristo na nossa vida. Existe uma frase que diz, meus irmãos, que um cristão é uma Bíblia que o incrédulo vai ler. Então nós, irmãos, nós somos uma carta escrita, não por tinta, mas pelo Espírito Santo de Deus, uma carta escrita pelo próprio Deus, né? É aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 3, verso 2 ao 3. Vós sois a carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, todo cristão, né, irmãos, ele é uma carta escrita, né? Ele carrega Cristo dentro dele. Todo cristão que foi avivado verdadeiramente por Cristo, ele demonstra esse avivamento na sua vida pela transformação ao qual ele teve quando conheceu a Cristo. Entrando aqui, irmão, no primeiro tópico da lição, que é o avivamento na vida do salmista, vamos ter o primeiro subtópico, cujo título é Uma Busca Sincera.
Esse, essa lição de hoje ela se baseia no Salmo 63, e o Salmo 63 ele foi escrito por Davi. O rei Davi, irmãos, era um rei avivado. Era um rei que tinha Deus como sua prioridade. E eu gosto muito de ler sobre Davi, estudar sobre Davi, porque Davi tem muitas lições para nos ensinar. Davi, no Salmo 63, demonstra ter sede e fome de Deus. Ele mesmo escreve, né, no verso 1 desse salmo: Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja. Muito é uma terra seca e cansada, onde não há água. Davi, irmãos, desejava a Deus. Ele traz um simbolismo aqui, ele escreve um simbolismo como se ele fosse uma terra seca onde espera que a chuva chegue para trazer alívio para ele. E a chuva que matava a sede de Davi, irmão, era Deus. Davi ansiava pela presença de Deus. Davi era um homem avivado. Davi, desde jovem, ele teve um avivamento sobre a sua vida. Era um jovem que estava na presença de Deus, recebeu o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, novo, na adolescência ainda, após Samuel ungir ele. Davi, irmãos, ele não se prendia apenas a uma busca pela presença de Deus em um local fixo. Podemos ver isso nesse Salmo 63, onde ele diz ainda no verso 1, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Davi não se prendia a uma busca na agenda, uma busca 2 dias por semana. Não, Davi, o desejo dele era ter Deus na sua vida, era estar em comunhão com Deus. Davi também fez algo tremendo como um rei, que foi a primeira coisa que ele fez quando tomou posse do reinado, foi buscar a Arca da Aliança, que estava abandonada pelo rei Saul. A arca, ao qual estava foi para as posses dos filisteus, e depois ficou abandonada, né, em algum local, ali na terra da tribo de Judá, na terra de Israel. E a primeira coisa que Davi fez foi buscar a Arca da Aliança. Tudo bem que Davi errou, ele teve uma intenção boa, ele quis buscar a Arca da Aliança, né? Como Uzã também teve uma intenção boa, quando a arca ia caindo, colocou a mão sobre ela. Então aqui já ficou a lição para nós que intenção boa, sem observar a palavra de Deus, não vale nada. Mas Davi, ele demonstra que ele tinha a querer de ter Deus ao seu lado, né? Davi sabia que aquela arca era uma representação do próprio Deus na terra. Ela representava a presença de Deus, né? Davi, ele busca a arca. Davi, mesmo com falha, irmãos, era alguém que era sincero para buscar a presença de Deus. Ele tinha noção do poder e majestade do seu Deus. É por isso que ele é conhecido como alguém segundo o coração de Deus, que está lá em 1 Samuel 13, 14. Outro fato interessante ainda, que mostra o salmista aqui, Davi, que buscava a presença de Deus com sinceridade, é que Davi, irmão, toda vez que Davi ia fazer alguma coisa, ele consultava a Deus. Só teve três falhas na Bíblia, que foi quando ele adulterou, que foi quando ele buscou a arca e foi quando ele fez a contagem do povo. Isso tudo sem buscar a presença de Deus. Mas Davi, irmão, ele sempre quando ia fazer algo, ele buscava a resposta de Deus. Um belo exemplo é quando os amalequitas saquearam a cidade de Ziclag. E Davi busca a Deus para saber se era para ir ou não. Olha o relato bíblico, 1 Samuel 30, versos 7 a 8. A Bíblia diz assim: E disse Davi a Abiatã, o sacerdote, filho de Ameleque: Traze-me, peço-te aqui o efode. E Abiatã trouxe o efode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa? Alcançar-lhe-ei? Ele disse: Persegue-a, porque de certo alcançarás e tu a libertarás. Davi chama o sacerdote andava com um efode, que ficava no seu peitoral, e ali nesse efode, segundo o estudo, diz que tinha 2 pedras, que era o Urim e Tumim, onde respondia se era para ir ou não, respondia o sim ou não de Deus. Onde é que está esse Urim e Tumim hoje em dia? Está comigo e com você nas nossas mãos, a palavra de Deus, a Bíblia. Ela tem a resposta para tudo que nós vamos fazer em nossas vidas. Então, Davi, irmão, ele sempre buscava Deus com sinceridade. Ele era um homem dedicado a buscar a Deus, irmão.
não com mentira, mas com integridade. Quando Davi se colocava a buscar Deus, ele tinha noção de quem ele estava buscando. Ele tinha noção de quem que ele estava se achegando diante da presença. Subtópico número 2. Contemplando e bendizendo ao Senhor. No Salmo 63, nós vemos que Davi, ele quer contemplar a presença, a glória e a força do Senhor, e também ele quer louvar o Senhor. Você vê que Davi escreve no verso 1, verso 2, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja, muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. O 2 diz, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Davi, ele queria ver a força e a glória de Deus, como ele presenciou no santuário. Davi, com certeza, irmão, ele teve muitas experiências dentro, ali onde a arca ficou, ou dentro, ali, nos tabernáculos, onde Davi foi cultuar a Deus. E Davi ele teve muita experiência. E Davi ele quer contemplar a força e a glória do Senhor, não somente no templo, mas fora do templo. Davi, no Salmo 63, verso 3, ele reconhece a importância de enxergar a graça de Deus. Ele diz, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Davi, no mesmo verso, também diz, os meus lábios te louvarão. E aqui a palavra louvarão, no hebraico, é uma palavra shabash. Essa palavra aponta para dois sentidos, que é louvar e acalmar. O que isso quer dizer, essa palavra? É como se enquanto nós adoramos a Deus, Deus trabalha em nós. E isso tem base bíblica, irmãos. Então, Davi, ele tem sede de Deus, de buscar Deus, o poder de Deus, irmão, para bendizer o nome do Senhor. Mas também Davi tinha essa noção que enquanto nós adoramos a Deus, né, Deus trabalha na nossa vida. Você vê duas bases bíblicas que comprovam isso, que é no Antigo Testamento, segundo as Crônicas 20 e 22, na passagem do rei Josafá, quando ele convoca os músicos, os levitas para louvarem ao Senhor, e enquanto eles louvam, Deus coloca a emboscada e acaba com os inimigos que vinham contra ele. Outro no Novo Testamento, a base bíblica, você tem Paulo e Silas na prisão, Atos 16, 25 ao 26, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram e todas as portas foram soltas, as prisões de todos foram abertas, irmãos. Então você vê que o ato de louvar a Deus, de bendizer a Deus, de engrandecer o nome do Senhor, ele faz com que Deus trabalhe sobre nós, né? Então Davi, ele reconhece Deus como seu Deus, diz que de madrugada buscaria, a alma dele tem sede, a carne dele deseja muito como terra seca, para ver a tua força, a tua glória, como te vi no santuário. Davi tem esse desejo, e Davi diz que quer bendizer e louvar o nome do Senhor. Né? Davi diz em Salmo 33, 3 que os meus lábios te louvarão. Então Davi, irmão, enquanto ele louva, Deus trabalha. Esse salmo mesmo aqui foi escrito dentro da situação de Davi, estava fugindo, né, dos seus inimigos. E essa base bíblica, que enquanto nós adoramos a Deus, nós louvamos a Deus, Deus nos acalma. É como aquele louvor que diz, né? Se tu ficar a reclamar, dessa prova não vou te tirar. Só vai ficar rodando no deserto reclamando. Mas se tu se dispuser e como qualquer momento tu me adorar, no piscar de olhos esse vento vai passar. Tu me adora, eu visito tua casa. Tu me adora, eu visito a tua família. Tu me adora e eu visito a tua saúde. Tu me adora e ninguém mais te humilha. Então, quando nós adoramos a Deus, irmão, Deus trabalha para nós. Deus trabalha, né? Quando nós adoramos a Deus com sinceridade. Terceiro subtópico aqui é Deus é o nosso auxílio. Davi também tinha essa perspectiva e esse entendimento. Davi escreve no Salmo 63,5: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e minha boca te louvará com alegres lábios. Então, Davi, ele tinha noção e sabia que Deus é o seu auxílio, irmãos.
Davi sabia tanto disso, irmãos, que o próprio Salmos 23, ele tem muito a nos ensinar. O Salmo 23 também revela essa importância que Deus é aquele que cuida de nós. Salmo 23, Davi escreve, né? O Senhor, meu pastor, de nada terei falta. Em vez de pastagem, me faz repousar, me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por vale da sombra e da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Preparas o banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O Salmo 23, irmão, ele revela que Deus é o que cuida da gente, que supra a nossa necessidade, que nos faz tudo por nós. Esse Salmo 23, no original, no hebraico, essa palavra pastor aqui não existe, irmão. Essa palavra pastor foi colocada porque no Salmo, no original, diz que o Senhor, né, é aquele que supre, de nada terei falta. No original hebraico, a palavra Senhor é Anvé, traz o mesmo sentido daquela palavra também, quando Deus se revela a Moisés, dizendo, eu sou o que sou. Então, essa palavra, o Senhor, eu sou o que sou, no seu original, no hebraico, esse verso 1 aqui no original, ele traz um sentido que o Senhor é tudo que eu necessito, é tudo que eu preciso, né? É tudo que eu tenho de necessário para minha vida é o Senhor. Então Deus, irmão, ele é tudo para a vida da gente. Ele é um pastor, ele é um pai, ele é o nosso segurança, ele é tudo. E Davi, ele tinha noção desse auxílio de Deus. Davi aprendeu que Deus é tudo que ele precisa e necessita. Deus é aquele que supre as necessidades pessoais. Deus é aquele que protege e livra. Um homem com Deus, irmão, ele tem tudo. Mas um homem sem Deus, por mais que ele tenha no mundo às suas mãos, material, poder, tudo, ele não tem nada. Ele é um apenas miserável. Mas Davi tinha noção disso, nós temos que ter noção disso também. O tópico número 2 dessa lição número 10 de hoje. Tópico número 2 da lição número 10 diz assim: o avivamento espiritual do crente. Agora, o autor da lição, ele vai nos levar para o avivamento espiritual do crente, né? Ele mostrou Davi, o salmista, que tinha uma vida avivada, uma vida voltada para Deus, e agora ele vai trazer uma aplicação para nós, o autor da lição, para mim, para você. O avivamento espiritual do crente, no primeiro subtópico aqui, o autor escreve, reservando uma agenda de piedade. Irmãos, todo avivamento, todo crente avivado que teve o poder de Deus sobre ele, ele necessita e precisa reservar uma agenda de piedade. O que é isso? É ir ao culto 3 vezes por semana? Sim, é ir reservar o tempo para adorar a Deus. Mas não é somente isso, irmão. É reservar um tempo para orar ao Senhor na sua casa, para orar ao Senhor no seu trabalho, para orar ao Senhor na sua vida diária. É separar um tempo para Deus. E nós precisamos tomar cuidado, irmão, de não cair no mesmo erro dos fariseus, que viviam no mecanismo religioso dentro do templo, mas não adoravam a Deus, irmão. Os fariseus tinham todo aquele mecanismo da religião da época, fazia tudo perfeito, as roupas, a ordem do culto, as cerimônias, as ofertas, mas eles não estavam mais adorando a Deus, irmão. Isso é um grande perigo nos nossos dias hoje em dia, né? Ir para o templo, mas não conhecer o Deus do templo. Porque uma coisa é ter intimidade com o Deus da obra, outra bem diferente é apenas fazer a obra. E fazer a obra sem ter intimidade com Deus é apenas uma religião vazia, uma canção sem melodia. Então nós precisamos reservar uma agenda de piedade, reservar um tempo com Deus, de intimidade na nossa casa, no nosso lar, irmãos. Subtópico número 2, a prática da oração. Nós precisamos também, irmãos, separar tempo para orar. E a oração é a respiração do crente. Quem não ora está morto.
Quem não ora não tem intimidade com o Pai, pois qual o filho que não conversa com o Pai dentro da sua casa? Qual o filho que não dialoga com o Pai dentro do seu lar? Qual o filho que não tem intimidade, que não conversa, irmãos? Então nós precisamos separar tempo para a oração. Nós vemos que Davi tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Salmo 55, 17 diz: de tarde e de manhã ao meu dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Daniel também orava 3 vezes ao dia. Daniel 6,10 diz: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então era rotina de Daniel isso. Isso era a obrigação de Daniel, né? Daniel separou tempo para Deus. Temos o exemplo maior do nosso Salvador Jesus Cristo, que vivia uma vida de oração. Marcos 1,35 diz que, ele levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então Jesus, irmãos, sempre estava em oração. É um modelo, é um exemplo para todos nós. Precisamos ter comunhão com o nosso Pai. Subtópico número 3 aqui, do tópico número 2. Diz assim: a leitura devocional da Bíblia. Um crente avivado, irmão, ele precisa ter a prática da leitura da Bíblia. Não é pegar a Bíblia, irmão, como um jornal e ler e não entender nada. É pegar e ler ela, reler e entender o que a palavra de Deus está falando. Teve certa vez que perguntaram para um pastor, o que é mais importante? A leitura da Bíblia ou a oração? E o pastor respondeu: olhe para aquele pássaro que voa. O que é mais importante para ele? A asa da direita ou a asa da esquerda? Então, o que isso quer dizer, irmão? A oração e a leitura da Bíblia é importantíssima para a vida do cristão. Vivemos nos tempos difíceis, tempos maus, irmão, né? Que a coisa está ficando feia. Segundo Timóteo, capítulo 3, você vê que Paulo adverte o jovem Timóteo falando que nos últimos dias haveria tempos trabalhosos. E a palavra trabalhosa no seu original traz no sentido de operação, demônios operando, trabalho demoníaco, força maligna operando. E o que está acontecendo hoje em dia? E Paulo, ele aconselha Timóteo, no 2 Timóteo 3, 16 a 17, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, irmãos, a leitura da Bíblia tem que fazer parte da nossa vida. Nós temos que meditar na palavra, porque meditar na palavra nós vamos ter o discernimento, irmão. Vamos saber quando é Deus que fala e quando nem é Deus que está falando da igreja, né? Porque muitos falsos profetas já saíram ao mundo afora. Nós temos que ser, irmãos, como aquele povo, né, de Atos 10, 11, se eu não me engano, enquanto Paulo pegava os bereanos, enquanto Paulo ministrava, os bereanos consultavam na lei, para ver se era realmente aquilo que Paulo estava pregando, se realmente tinha base bíblica ou não. Terceiro e último tópico da lição de hoje é a vida pessoal e familiar do crente avivado. Primeiro subtópico, a vida pessoal. Um crente avivado, irmão, ele vai ter a sua vida pessoal transformada. O que quer isso dizer? A sua vida profissional, ele vai ser uma nova pessoa no trabalho, na área social, no meio da rua onde ele mora, do bairro onde ele mora. Ele será nova pessoa na vida familiar. Ele vai ser transformado, irmão, em todos os sentidos. A vida pessoal de um crente avivado pelo poder do Espírito Santo vai ter transformação. Se ele bebia, não bebe mais. Se ele era mau caráter, não é mais. Se ele roubava, não rouba mais. Se ele se prostitui, não se prostitui mais. Ele é transformado. A vida de um crente avivado é transformada pelo avivamento na vida dele, realizado pelo poder de Deus. É o que aconteceu com o apóstolo Paulo e é o que acontece com todos aqueles que conhecem a Cristo Jesus, irmãos. Quem teve um encontro com Deus nunca mais é a mesma pessoa. Segundo subtópico aqui é a vida com o cônjuge. A vida de um crente avivado, no seu casamento, no seu relacionamento, é transformada depois que ele tem um encontro com Deus, irmão. Um crente avivado, ele vai amar a sua esposa, o marido, vai respeitar, ele vai valorizar. Infelizmente, hoje em dia, tem muitos hoje em dia que falam em línguas na igreja e em casa fala palavrão com seu marido e com a esposa. E que Espírito Santo que é esse?
Não pode sair da mesma fonte água doce e água salgada. Tem muitos irmãos que são espirituais dentro do culto, mas a vida de casado é guerra dia e noite. É um pé de guerra. Né? Tem um testemunho do amigo meu que me contou um dia na igreja dele, que um irmão era bênção dentro da igreja, mas em casa maltratava a mulher, xingava a mulher, né? Era espancador, mau caráter. Então, irmão, se um homem faz isso, irmão, ele não é um homem de Deus, não. Ele não tem o Espírito Santo sobre a vida dele. E um crente casado e avivado, ele tem uma boa comunicação, né, com a sua esposa, com o seu marido. Ele zela pela sua esposa, pelo seu marido, né? Ele zela, é cuidar da área física da esposa, da área em todos os sentidos, irmão, valorizar. Ele tem uma vida sexual ativa com sua esposa e esposa, né? Os dois se amam. O marido avivado, ele honra a esposa, né? Lembrando que a própria Bíblia diz que se o homem não honra a esposa, né, maltrata ela, suas orações não são ouvidas. E Deus não está de acordo com violência dentro do casamento, não, irmão. O homem que bate na mulher, espanca a mulher, tem que ir para a cadeia. 1 Timóteo 3,7 diz: igualmente a vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Então, um crente casado, ele vai ter uma vida com a sua esposa, ou a esposa com o marido, uma vida de paz, de união. Né? Vai refletir no casamento também, o avivamento na vida da pessoa. Se você tem o Espírito Santo, vai refletir. A vida com os filhos, irmão. Um crente avivado, ele demonstra frutos, né, com seus filhos. Ele tem afeto com seus filhos, ele ama seus filhos. Ele tem cuidados espirituais com seus filhos, ele ensina a lei do Senhor. Né? Temos um belo exemplo de Jó, né, que sempre se preocupava com seus filhos. Jó 1, verso 4 ao 5, né, que diz que ia seus filhos à casa um dos outros e fazia banquetes, cada um por sua vez. E mandava convidar as suas 3 irmãs e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Um pai que se preocupa com filhos, um crente avivado, um pai avivado, ele vai ter preocupação com a vida espiritual dos filhos, vai sempre direcionar eles ao caminho certo. Um crente avivado, ele cuida dos filhos, irmãos. Ele alimenta da educação, questão da saúde e às vezes mais necessidades. Um crente avivado, ele tem a comunicação com seus filhos, né? Ele dialoga com seus filhos, né? Ele não provoca os filhos a ira, não os irrita, pede perdão quando erra. Um crente avivado, ele disciplina os seus filhos também. Ele põe respeito na sua casa, do seu lar. Não estou falando de espancar, né, irmão? Matar o filho batendo, mas disciplinar, orientar. E a Bíblia é clara em dizer que antes de cuidarmos da obra de Deus, temos que cuidar da nossa casa, né? 1 Timóteo 3,5 diz: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, o crente avivado, irmão, ele vai dar um bom testemunho no seu lar, na sua família, primeiramente. O último e quarto subtópico aqui, desse terceiro e último tópico da lição, a vida pessoal e familiar do crente, nós vamos ver aqui os efeitos do avivamento na vida pessoal. Os efeitos do avivamento na vida pessoal de um cristão são muitos, irmão. Vou citar apenas 2. Primeiro, ele obedece a Deus. Ele se dedica em obedecer a Deus. Um belo exemplo é Daniel, né, que decidiu não se contaminar com os manjares do rei, e Daniel também, que decidiu se manter fiel na oração ao seu Deus, né, e foi jogado nas covas dos leões por isso. Então, o crente avivado, ele tem obediência a Deus. Um crente avivado também ele tem uma vida de santidade a Deus. Eu queria deixar para você pudesse ler depois Jeremias 35, onde relata dos recambitas, onde Deus se impressionou com a obediência daquelas pessoas ao não tomar vinho, né? E por causa dessa ato de obediência ali dos recambitas, irmãos, Deus ele faz uma promessa para aquele povo. Ó, Jeremias 35, irmão, o que a palavra de Deus diz. No último verso, no verso 18, Deus diz, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês têm obedecido os seus antepassados, têm cumprido todas as suas instruções, têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel:
jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Então Deus ele pega ali Jeremias, leva ele até os recambitas e pega aquele povo de exemplo, irmão, né? Para mostrar para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém, que aquele povo estava obedecendo a um mandamento, uma ordem, mas o povo que conheceu o Deus de Israel não estava obedecendo em nada. Então, quem tem uma vida de santidade, irmão, é uma pessoa avivada pelo poder de Deus. Amém? Que essa lição possa ter edificado a tua vida, a tua casa, o teu lar e o teu ministério. Que você possa me acompanhar, curtir o canal, né? Acompanhar as lições. Por questão do tempo, meu, fica um pouco meio ruim estar gravando as aulas muito antecipadas, mas assim que possível, se você colocando as aulas no canal. Essa semana, ver se eu coloco até quinta-feira já suba dessa na primeira aula. Né? Então, que Deus abençoe a todos vocês. A conclusão final, eu digo que nós necessitamos, irmão, do avivamento da nossa vida, da nossa casa, do nosso lar. Nós necessitamos, assim, ser igual a Davi, ter sede e fome de Deus diariamente. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus.